dia de evangelioterapia, dia de encontrar o meu amigo Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, turminha que está em casa, que já vai participar, que daqui a pouco eu estou vendo, já vai colocar um boa tarde aqui, como a nossa amiga Kátia. Boa tarde, Kátia. Olha só quem está aqui por aqui também. Vera Vicente, nossa amiga do Seja. Josiane, falando com a gente lá de Campos dos Goitacazes. Boa tarde, pessoal. E estamos aqui, graças a Deus, né? Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um trabalho realizado na Seara do Cristo. E nós saudamos a todos, né, em nome da Casa Espírita Suave Caminho. E queremos pedir a participação de vocês para o estudo de hoje. Nós estamos aqui estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo que é assim, o consolo em essência, que nos traz as respostas do porquê das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e é claro que aqui não vai falar dos sofrimentos da Gleice, do Tony, nem do Marcelo Pessoa, que já chegou aqui com a gente, nem dos sofrimentos do Cadu, nem dos sofrimentos da Rosmarie. Olha só, até Rosmarie vindo ganhar ponto positivo aqui, Tony. Mas fala para a gente dos sofrimentos da humanidade em geral, e nós podemos puxar para nós esses conceitos e tentar, né, serenar os nossos corações diante das nossas dores e das nossas dificuldades. E esse é o grande objetivo do estudo do Evangelho, é nós consolarmos o nosso coração, buscarmos renovar as nossas forças, as nossas energias e aplicarmos tudo isso no nosso dia a dia, no nosso convívio, diante das pedras do caminho. E certamente o Evangelho tem nos ajudado muito neste processo. Mas a participação de vocês é fundamental, né? Trocar essas experiências com vocês, comentando aqui no chat, é super importante. Então, lembrando, quem estiver nos acompanhando ou pelo Facebook ou pelo YouTube, nós, eu e Tony, só sabemos que vocês estão aí com a gente se vocês fizerem algum comentário aqui de oi, boa tarde, ou mesmo participando com a gente nos comentários. Mas para a gente iniciar, vamos lá, partir leitura de uma paginazinha de ambientação e a nossa prece inicial que o Tony tem feito de forma que a gente não quer mais que ele acabe a prece. Não, continua, tá bom. Vai lá. Esse é o capítulo do Aceita que Dói Menos, né, Gleice? Bem-aventurados os aflitos. Então, a leitura vai ser daquele meu livrinho que eu adoro, Convivência, de Emmanuel Puxico. Opiniões contrárias. Em muitos episódios da experiência humana, é provável que a provação te bata à porta. Não te aflijas. Recebe-a com serenidade e bom ânimo. Por mais grave a situação, não te precipite com decisões na base da insegurança. Estuda o desafio que as circunstâncias te lançam em rosto. Sobretudo, não emprestes qualquer traço sinistro às dificuldades que se te apresentem. É possível te veja sob o peso das chamadas opiniões gerais. Entretanto, nem todas as manifestações das opiniões gerais se harmonizam com a realidade. Asserena-te e ora, preparando-te para os esclarecimentos necessários que surgirão em momento oportuno. Não admitas a ansiedade por mentora de tuas resoluções. Ainda mesmo que todos os itens da luta em que te encontras sejam formulados pelos outros, contra o teu modo de agir e de ser, guarda a consciência tranquila e não temas. É possível que todas as opiniões em derredor de ti se façam contrárias. Entretanto, conserva a paciência e espera por Deus, porque a opinião dos mensageiros de Deus pode ser diferente. É isso aí. Então, aqui mais uma vez, gratos a Deus, gratos ao nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais e nossos protetores espirituais, os protetores
trabalhadores da Casa Espírita Suave Caminho, nossos anjos da guarda, todos aqueles encarnados e desencarnados que lutam, que desejam e que operam no nosso bem. Agradecemos pelas suas presenças em nossas vidas. Agradecemos por mais esse dia de vida, de oportunidades de luta, de oportunidade de estudo, de oportunidade de crescimento e de evolução. Somos abençoados por termos essa casa que nos dá a oportunidade do estudo, do atendimento fraterno, da fluidoterapia, das palestras, de tantos ensinamentos que recebemos durante tantos dias da semana. Graças a essas atividades, estamos aqui mais uma vez reunidos para realizar a evangelioterapia. Que os nossos amigos espirituais nos consolem os corações aflitos, nos encham de esperança e nos protejam de todo mal, de toda aflição, de toda ansiedade. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que o amor de nosso Pai possa nos proteger de todo mal, hoje e sempre. Graças a Deus. E... Aí, ó, Marcelo nos ajudando, né? Bora, pessoal, vamos interagir. Bora. De cafezinho. E aí, né? Vai falar? Não, bora ler. Quer ler? Quer começar lendo? Quer que comece? Tanto faz. Quer ler? Deixa eu ler aqui, que esse meu texto aqui, eu acho que ele é mais... Então é mais fácil. Mais fácil. Motivos de resignação, né? Por que podemos e devemos ficar resignados? Aí o texto diz assim: pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Vou dar uma paradinha aqui, porque, ó, que já tenho que falar. Quer falar, Tony? Mas assim, sempre relembrando, né, Gleice, que a gente tem muita dificuldade de compreender isso. Inclusive nós aqui, né, a gente que estuda aqui, a gente sabe disso. Eu já li o Evangelho umas 50 vezes na minha vida, já passei por aqui. Às vezes quando está tudo bem, a gente passa correndo, né? Está tudo certo, a gente não presta muita atenção. Quando a gente está ali sofrendo mais, aí a gente vai buscando, né, uma palavrinha, uma expressão ali de consolo, né, para poder aguentar ali o tranco. Mas é muito difícil para a gente, ainda hoje, né, de qualquer religião cristã, a gente compreender que essas dificuldades e que esses sofrimentos são importantíssimos para nós, são um alívio para a gente, só que a gente não gosta e não está acostumado a sentir dor. Quem é que quer sentir dor? Então, assim, sempre lembrando ali, quando a gente vai ver a história daqueles mártires, a história desses espíritos evoluídos aí, né, dentro das igrejas e dentro assim, da doutrina espírita também, que passaram por tantas dificuldades e demonstravam uma felicidade, uma realização, né, uma grandeza no espírito, que só conseguiram através disso daqui. Porque, como diz aqui o próprio texto, né, a gente precisa bendizer o sofrimento. Ai, que bom que eu estou sofrendo. Não, gente, não é isso, não. Não é isso.
né? É diferente também, porque senão você vai dizer, graças a Deus que está doendo, graças a Deus que eu perdi fulano, graças a Deus que eu estou doente. Não é isso, né? Ou então você vai São buscar coisas... o sofrimento para falar, não, porque é tão bom sofrer. Aí você entra no auto, como é que fala, né? Sofrimentos Autopenitência. voluntários, que é aquilo que a gente vai estudar um pouco mais lá para frente. Então, aí não. E aí também, assim, esses sofrimentos, como diz aqui, eles são pagamento de dívidas. Então, assim, nós estamos pagando as dívidas que eu tenho. E a gente tem que ficar feliz por quê? Porque o nosso credor aceita que a gente pague. Ele facilita esse pagamento para a gente. Cara, Então, é um caminho, né? A felicidade está em eu estou pagando por aquilo que eu comprei, que eu adquiri, estou pagando com muita facilidade. É legal, quem paga aluguel aí, você acha legal tirar todo mês aquele dinheiro que você dá para aquela pessoa que falta, que dor. Mas não é bom você ter a sua casa, você ter tudo em dia, o seu espaço, o seu lugar ali, né? Aí você compra, seja lá o que for que você quer, você tem que pagar a dívida, porque na hora que a gente compra é tudo maravilhoso, a gente joga a conta para frente, né? Mas na hora de pagar aquele dinheiro ali, às vezes você gostaria de fazer outra coisa com aquele dinheiro e você tem que pagar. Então, trazendo de uma maneira bem simples assim para o nosso dia a dia, a mensagem é essa, né? E com esse pagamento, quando a gente vai pagar, a gente está economizando, só que a moeda é o sofrimento, porque se a gente está pagando com o sofrimento, é porque nós causamos sofrimento. Então, não dá para ser diferente. Então, a gente pode aliviar fazendo bem e a gente paga também com sofrimento, né, Grace? Uma coisa que você falou aí logo no início da sua fala e que é super importante é a dificuldade que nós temos para aceitar o sofrimento como sendo algo bom, algo que nos favorece, algo que pesa positivamente na balança da vida. E aí é que entra o diferencial de nos vermos como espíritos imortais. Quando a gente entende que nós somos espíritos imortais e que este momento, por mais difícil que seja, é uma parte do nosso processo de evolução, facilita muito. E é exatamente isso que o Evangelho até aqui veio nos convidar a refletir, porque quando antes a gente estudou no capítulo 4 que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e estudamos o processo, o mecanismo, a doutrina da reencarnação, é justamente para aliviar os nossos corações, porque na hora da dor, de fato, nós temos muita dificuldade de entender o benefício do sofrimento. Hoje eu estava atendendo uma paciente e aí ela comentou de uma questão, de um conflito íntimo que ela passou há uns 2 ou 3 meses atrás, no máximo. Só que as coisas de lá para cá foram se encaixando e se assentaram. Só que na hora, lá atrás, ela estava num nível de desespero e de não é possível que isso está acontecendo. E hoje, 2 meses, 3 meses depois, ela conseguiu olhar para trás e falar, caramba, estava tudo só desajustado para se ajustar. Olha que bom o que aconteceu. E com a gente não é diferente no dia a dia, no decorrer da nossa existência. Quantas vezes a gente olha para trás e lembra de uma dor grande, de um problema grande, de algo que na época para a gente parecia, né, insuportável, e hoje a gente olha para trás e muitas vezes ainda consegue falar assim, nossa, há males que vêm para bem. Como aquilo resultou em algo bom no decorrer, né, da vida. E aí, quando a gente para pensar que nós estamos regidos por leis divinas que conduzem as nossas vidas, sem que a gente tenha noção disso, mas elas vão atuar de forma precisa, como é, por exemplo, a lei de causa e efeito, né,
tudo que a gente planta, a gente colhe, as coisas começam a se encaixar. Então, faz todo sentido dentro, somente dentro deste entendimento de que somos espíritos imortais e que a nossa evolução se dá através de processos, e processos são realizados através de pequenas etapas. Aí a gente consegue entender que essa etapa do sofrimento faz parte de um processo. Ou porque nós solicitamos essa prova difícil para o nosso amadurecimento espiritual, ou porque essa etapa condiz com uma prestação de contas que a gente precisa se ajustar, né, de algo lá de trás. Pode falar que eu vou começar a interagir com o povo aqui. E lembrando que a gente falou até um dia desse, que aqui a gente está falando das causas anteriores dessa aflição, né? Alguma coisa que a gente traz do passado para resolver hoje. E existem as causas atuais, é sempre bom lembrar. Muitos sofrimentos, e a maioria deles, dizem os espíritos, a gente sofre por causa de escolhas e atitudes e ações que nós fizemos agora, nessa encarnação. Então, assim, se a gente fica também, às vezes, a gente conversa com... E eu já passei por essa fase, né? A gente tem uma fase que a gente quer respostas. Então, você sai por aí, pelo mundo, atrás de respostas. É natural. Está passando ali por uma dor, por uma aflição, e a gente quer respostas. Se a gente é espírita, a gente quer uma resposta que venha do outro lado. E muitas vezes a gente fica nessa ânsia de ter essas respostas para justificar, porque a gente está ansioso, porque a gente quer resolver, porque a gente quer compreender, porque a gente quer ajustar, a gente quer saber se fez certo, se fez errado, se é assim mesmo, se é um período de prova, se é um período de expiação, se é alguma coisa que eu deixei de fazer, né? É um conflito natural que a gente tem quando a gente acredita na espiritualidade, de alguma forma, a gente tem fé e a gente queria que essa resposta viesse de lá. Só que muitas vezes a gente nem deve, se conseguir controlar, nem deve ficar tão angustiado com isso, porque se está passando por essa angústia, por essa aflição, né, vamos chamar aqui de aflição, é porque, de alguma forma, a gente precisa dela para a gente crescer, para a gente ver dela, para a gente superar. Então, assim, se ela foi feita agora, alguma coisa que a gente fez agora, se é alguma coisa que a gente traz do passado, isso vai ter pouca importância na nossa recuperação. Porque o importante é a resignação, é a forma com que a gente vai encarar essa dor, essa dificuldade. Verdade. Vamos lá, Marcelo coloca aqui para a gente assim, bem-aventurados são aqueles que ganham mais uma oportunidade para a remissão de nossos equívocos. Quantos desencarnados querem esta chance? Verdade, uma coisa bem interessante em cima disso que o Marcelo falou segundo informações que a própria espiritualidade nos traz, a população do orbe terreno no mundo espiritual é no mínimo 3 vezes maior do que a encarnada. E nós estamos em quase 8 bilhões de encarnados. Então, pensa, isso 3, 4 vezes mais na espiritualidade de espíritos na erraticidade, ou seja, esperando uma nova oportunidade de reencarnar. E quem foi que conseguiu? Nós aqui, né? Então, vamos valorizar essa oportunidade? Vamos honrar a oportunidade? Kátia põe assim, aí não seria resignação, e sim demagogia. Acho que Kátia escreveu isso na hora que a gente estava falando de encarar o sofrimento como algo bom, vamos buscar mais sofrimento. Acho que foi isso, não foi, Kátia? Olha só quem está por aqui também, Aide. Beijo, Aide. Dalva também, é Daiva que fala? Bonito esse nome, diferente. Daiva, seja bem-vinda. Cadu diz assim, soa meio injusto saber que sofremos por coisas que fizemos e não lembramos. Às vezes, mas a fé na justiça e sabedoria divina nos sustenta e o espiritismo ajuda nessa compreensão. Exato, Cadu, e nos ajuda tanto que até semana passada você não esteve com a gente, nós falamos exatamente sobre esquecimento do passado, do porquê isso nos ajuda. Então, volta lá, procura no canal da casa o estudo da semana passada, que vai... Gleice, vou facilitar a vida do Cadu. Cadu, você tem um filho, né? Uma filha, né? Um casal, não sei, né? São 2, um casalzinho aí. Então, você escolhe um. Imagina que você tenha matado, assassinado esse teu filho. E ele hoje reencarna
ele talvez não fosse teu filho, ele hoje reencarna como teu filho que você ama tanto. Você gostaria de se lembrar que cometeu esse assassinato? Será que ele te amaria tão livremente, tão facilmente, se soubesse que você foi o assassino dele? Então, é importante a gente esquecer, né? Aprendendo na veia, muito bem. Camila Mesquita, seja bem-vinda, boa tarde. Aí Marcelo diz pra gente, nossos amigos espirituais assinam esta promissória de minha vida a este planeta, torcem por nós. Exatamente. Temos um aval, alguém carimbou lá o nosso passaporte, e esse alguém é Jesus, e Jesus nos permite que tenhamos cada um de nós, não só o nosso anjo da guarda, como tantos amigos, familiares, né, no plano espiritual, a nossa família espiritual, de lá nos apoiando, nos incentivando. Lê aí da Verinha, faz favor, Tony. Em nosso atual estágio evolutivo, a dor é a nossa melhor professora. Isso aí, Vera. Perfeito. Exatamente. Isso, Vera. Quando alguma coisa ali ficou difícil, isso, nossa resiliência aumenta. Entendemos. Quando entendemos isso, nossa resiliência aumenta. A Daiva, né, diz, é na dor que aprendemos a vencer. Marcelo coloca assim, fica a pergunta, qual a semente que estou adquirindo para plantar? Tudo na vida é o que plantamos, e principalmente o que cuidamos. A árvore sempre dá a flor antes do fruto. Oh, que lindo! Adorei, não vou nem comentar porque dispensa comentários, né? Olha só, Nancy também aqui colaborando com a gente. Nancy diz, no sofrimento ainda não consigo me sentir feliz, longe disso, mas já não me permito a queixa. Nancy, eu acho que feliz por sofrer, ninguém fica. É um espírito muito corrido, mas assim, num contexto geral, a gente não fica, não. Mas é o que você falou, só da gente não entrar nesse processo de queixa, já é um avanço e tanto. É porque isso que a Nancy falou é uma resposta da espiritualidade para a gente, né? Porque quando a gente está sofrendo, quando todos nós estamos sofrendo, sem exceção, a gente olha para o céu e fala, meu Deus, o que aconteceu que eu estou passando por isso, né? O que eu fiz? Né? E aí é aquela história das perguntas que a gente quer ter uma resposta, que é um consolo. E a gente provavelmente não vai ter, a maioria não tem. A gente sabe que vai passar, como tudo passa, mas a gente não vai ter essa resposta. Mas de a gente ter a consciência de que é um mal necessário, né? De que aquela história que eu falei lá no início, aceita que dói menos, é mais ou menos isso mesmo. Né? Aceita que dói menos. E aí facilita a passagem por isso daí. A gente não fica agarrado ali naquele rancor, né? Naquela amargura, naquela revolta contra Deus, contra o mundo. A dor parece que ela dura menos tempo. É isso aí. Quer ler aí, Tony? Leio. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do seu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, aumentar-te-ei até que pagues a última parcela. Atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Quem tem casa financiada aí, paga aquela parcelona aí todo mês que leva o seu dinheirinho, na hora que comprou, ficou feliz da vida, mas os anos estão passando e aquele negócio não acaba nunca, né? Aí chega lá o banco lá que você financiou e te liga para o seu fulano, você pagar como é que é a 100ª parte, você vai ficar livre. Você vai pegar tudo que tem, vende carro, vende bicicleta, vende até a máquina de lavar e quita. É um sacrifício, né? E você vai quitar, ou seja, é um benefício que é dado para a gente. Né, Grace?
Voltando, de vez em quando eu cito isso aqui, porque é muito engraçado, né? Falar dos Amigos da Luz, que é aquele grupo que está aí fazendo sucesso na internet, ensinando, divulgando a doutrina através do humor. E eles têm um videozinho que fala disso. Um dos personagens está lá conversando com o mentor e dizendo que está muito pesado para pagar aquela dívida, se não tem como fazer ali um parcelamento. E aí o mentor fala, mas já está parcelado, muito parcelado. O seu carnê era muito maior do que isso. E é mais ou menos isso mesmo, né? É isso, né? E aí, tal, continua aqui? Sim. Tal o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devemos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Né? A queixa do sofrimento, a queixa com mágoa, né? A queixa com revolta, né? De Deus, de estar passando por aquilo dali, a gente está pagando uma e criando outra dívida. Viver sempre enrolado no cartão de crédito. Exatamente. Então, assim, disciplina, né? Disciplina financeira na vida material, mas vamos tentar ter disciplina. Não sei nem como que a gente pode falar, porque aí nesse caso não é financeira, mas disciplina nas nossas dívidas morais, nas nossas dívidas de espírito imortal. Oi, Li! Ali coloca assim pra gente, é um sofrimento muito grande quando a gente sabe que o nosso equívoco não é dessa vida. É de um passado do qual não nos lembramos, por motivos que constatamos agora e que dura anos. Li, concordo com você que é um sofrimento grande quando nós buscamos a causa das nossas dores, das nossas aflições, no agora, ou pelo menos nessa existência, e a gente não consegue concatenar as ideias. E aí pode, de fato, ser alguma coisa de outra vida. Mas eu vou te falar, com sinceridade, Li, eu constato todos os dias aqui que nós camuflamos, né, as nossas ações, ou nós passamos por situações exatamente nessa existência, mas a gente carrega traumas daí. A gente está falhando a Gleice aí, não sei se só para mim ou se para todo mundo. Eu acho que é você, Gleice. Foi Gleice. Então, a Gleice caiu ali. Deixa eu ir falando, então, assim, que eu imagino que ela vai dizer. Voltou? Voltou? Então, você caiu aí na hora que você falou, quando camuflamos... eu imaginei. Então, quando nós camuflamos que a razão dos nossos sofrimentos pode estar numa má condução dos nossos traumas da infância. Então, a gente precisa, às vezes, olhar um pouquinho, ter este olhar do processo de autoconhecimento. Mas se for de outras vidas também, Li, aí
Temos a doutrina espírita que consola os nossos corações, que nos esclarece uma série de coisas, inclusive o porquê de esquecer este passado, e aí a gente busca encontrar uma forma melhor de conduzir o agora, porque ainda tem isso, nós ainda podemos agravar a situação piorando o agora. E, consequentemente, piorando o futuro. Então, mesmo que a gente não consiga mexer no passado, seja no passado dessa existência, ou no passado de outras vidas, que a gente possa, pelo menos, atuar no agora, valorizando os pontos positivos, valorizando as oportunidades e buscando plantar o nosso melhor, como diz o Marcelo, escolher as sementes que vamos plantar. E a gente também comete muito erro, né, Grace? A gente está passando por uma situação difícil, vamos ver aí o que a Kátia escreveu, né? Acho que se a maioria de nós estivesse passando por todas as dores atuais sem resignação e conhecimento do Evangelho, seria insuportável. Seria. E aí, Kátia, complementando aí o meu raciocínio que você coloca, em muitas situações eu tenho percebido, pelas minhas próprias experiências, pelas experiências, né, das pessoas que eu conheço, meus amigos que estão próximos, muitas vezes a gente está passando por uma situação de sofrimento, de dificuldade, que pode ser em qualquer, né, campo da nossa vida, e a gente não aceita a ajuda que é oferecida. A gente rechaça, muitas vezes, uma oportunidade de consolo, porque a gente quer a solução imediata. E, às vezes, né, a solução ela vem com o tempo. Então, eu tenho a Grace, que está aqui do meu lado, ela está se oferecendo para me ouvir, ela não vai poder resolver, ela não vai poder tirar essa dor de mim. É igual a mulher que ela está no trabalho de parto. Ela vai ter que parir. Não adianta. Sabe, não adianta dar um passe, porque não vai parar de doer, porque faz parte do processo do parto. Né? As contrações, todo aquele processo, quando chegar no final, aquela sensação de felicidade que a mulher tem depois do parto. Então, assim, mas uma coisa é você parir sozinha, outra coisa é você parir de mãos dadas com outras pessoas. Então, isso faz muita diferença na hora que a gente está passando pela dificuldade. A espiritualidade nunca deixa a gente abandonado, ela nunca se afasta, a gente fica ali esperando a gente chamar, e também muitas pessoas, na maioria das vezes, se aproximam para, de alguma forma, dar um carinho, dar uma mão amiga, dar uma conversa, e a gente não reconhece ou não aceita, não percebe que é alguém que está querendo ajudar, e isso ajudaria a aliviar esse sofrimento que a gente passa. Muito bem. Lê aí do Marcelo, por favor, também. Você vê, o 100º do equívoco que cometi é o que nos será cobrado. A divina providência realmente é a nossa amiga. Lembrei de Paulo, uma ação no bem remove uma nuvem de equívoco. Foi isso mesmo. Né? O amor cobre uma multidão de pecados, seria mais ou menos isso. Aí ele coloca assim um apoio para Li, né? Li, por isso que temos que ter uma conduta mais acertada, acho que é isso, nesta reencarnação, para não aumentarmos nossos débitos, apesar dele ter colocado alimentarmos, depois ele corrigiu, nossos débitos, muito cuidado. A ID também coloca assim, nós também não temos estruturas para recordar outras vidas. Quando lembramos de alguma coisa, podemos até entrar em depressão. E isso acontece com muita frequência. ID, eu tenho pânico de coisas que eu fiz nesta encarnação, que eu me lembro, eu sinto vergonha, eu sinto remorso, eu sinto um monte de coisas, eu sinto, e eu fiz agora. Imagina me lembrar de quando eu era pior do que eu sou hoje, as coisas que eu fiz. Verdade. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Ali continua aqui falando um pouquinho pra gente do sofrimento que ela sente, e mais uma vez a gente coloca aqui para você, Li, conta com a gente, precisar de alguma coisa, entre em contato, lembrem-se sempre, eu não sei se você já recorreu alguma vez, mas nós temos o nosso atendimento fraterno, né, através do WhatsApp da nossa Casa Espírita Suave Caminho, qualquer coisa, agenda atendimento fraterno, né, verifica a possibilidade de uma fluidoterapia, enfim,
Não desista. E no mais, conte com a gente como amigos, dá um jeito de mandar mensagem pra gente e a gente conversa. Né, E abrir o coração, né, Gleice? Abrir o coração, porque às vezes, eu vou só usar o exemplo da Li não é um julgamento, porque eu nem conheço você, não sei do que você está falando, mas usar só o que você está colocando aí como exemplo, você pode estar equivocada também. Né? Você pode estar com uma percepção errada da sua própria situação. Isso acontece demais com a gente. E aí a gente fica agarrado naquele negócio ali, naquele problema. Pode ser que você esteja certo, pode ser que você esteja errado. Então, assim, a busca pelo consolo, pelo conhecimento, o autoconhecimento, né, que você vai ali se conhecendo, realmente isso aconteceu por causa do meu orgulho, isso aconteceu por causa do meu egoísmo, ou o orgulho, o egoísmo de outra pessoa, mas aí você aprende a perdoar, você aprende a passar por cima daquilo dali e seguir a tua vida, ou seja, você se alivia. Né? Tem uma Grace travou ali de novo. Voltou, Grace? Não, né? Está voltando aí. Grace hoje está no plano espiritual, no plano material, né? Eu assisti um filme essa semana, que foi um filme muito interessante. Que um rapaz que ele foi violentado por um padre, né? Ele frequentava a igreja com a mãe, foi violentado por um padre. Não é baseado em fatos reais, não, eu acho. Aos 12 anos. E né, é uma violência que ninguém está preparado para isso e ninguém aguenta isso com facilidade. E aí ele falou com a mãe meio que não acreditou, falou que era a viagem da cabeça dele, ele não recebeu assistência, né, a proteção que ele esperava, e ele cresceu com esse trauma. E aí passa ele na vida adulta, ele era uma pessoa cheia de dificuldades, né, ele não conseguia se libertar daquilo, se afastou totalmente, né, do evangelho, de tudo. Eu acho que era uma igreja, um pastor, não era um padre, não. E aí ele num certo momento, conversando com um cara que tinha passado por algo parecido, não tinha se encontrado ali na religião e na igreja, falou para ele que ele tinha que perdoar, porque a partir do momento que a gente perdoa, o problema deixa de ser nosso. Né? Aquele problema ali deixa de ser nosso. E aí, o que acontece? Ele dá um exemplo errado, mas é o que está escrito lá, acho que em Mateus 10, 20, alguma coisa assim. A partir do momento que você perdoa a pessoa que te ofendeu, você se livra da tua parte do problema e a pessoa que fica ali, que resolva a parte dela. Né? Ela que se reconcilie com Deus. Você já libertou. E aí ele faz isso, ele vai lá no confessionário, se confessar com o mesmo padre, e aí, a bateria está criando aqui, e aí ele conta para o padre, né, quem ele era, aquilo tudo, blá, 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 e aí ainda fala para o padre assim, pois eu te perdoo. Só que ele jogou toda uma carga de remorso ali, né, de culpa no padre, e foi embora leve. Mas ele fez aquilo como vingança, na realidade. Né? Ele falou, eu venho aqui para me vingar. E aí o padre ficou com todo aquele complexo, peso daquilo que tinha acontecido, e ele foi embora, o padre foi e se suicidou, porque não aguentou a culpa, né, do mal que tinha causado a outra pessoa. Então, quando a gente se desvencilha, né, dessas ligações que a gente sai leve. Então, assim, se alguém fez mal a gente, ela se reconcilia com Jesus, mas a gente tem que perdoar de verdade. Né? Então, a gente se livra de um problema. Eu vou sair daqui rapidinho, porque minha bateria está riando, eu vou ter que mexer aqui rapidinho. Tá. Enquanto isso, eu vou colocar aqui esse comentário do Marcelo, coloca assim pra gente. Tony, peraí, deixa eu tirar o som do Tony. Isso. Ontem, no nosso estudo de André Luiz, falamos que como é importante os que me acompanham na nossa reencarnação, pois as provas têm que ter obrigatoriamente outras pessoas. Isso é verdade. A gente não pode acreditar que nós nascemos assim, perdidos em qualquer lugar, em qualquer família, em qualquer contexto social. Não. Houve um planejamento reencarnatório. Para que a gente consiga realizar os nossos planos dentro deste planejamento, nós precisamos interagir com as pessoas corretas, com as pessoas das quais nós temos
alguma relação, já temos alguma relação. Pelo caminho, pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos conhecendo novas pessoas que nunca tiveram em contato com a gente antes? Óbvio, é como ir para uma cidade onde a gente conhece todo mundo, conhece muita gente, mas sempre vai ter um cidadão ou outro que ainda é novo para a gente. Então, na nossa existência também se dá dessa forma. E essas pessoas, pelo nosso caminho, têm um papel significativo. Então, eu não nasci numa família errada, eu não nasci numa cidade errada, num país errado, não. Eu nasci onde eu precisava nascer. E se eu, por exemplo, nasci num local, me desloquei ao longo da vida e hoje moro em outro totalmente diferente, não significa que eu abandonei o lugar onde eu tinha que ficar. Não, eu tinha que nascer ali. Mas eu poderia ter planejado mudanças, ou posso simplesmente ter mudanças decorrentes do uso do meu livre-arbítrio. Mas é bem colocado, Má, gostei dessa colocação. A Kátia ainda coloca aqui pra gente assim, se paramos de pensar nos erros que cometemos no passado e focamos em nos melhorar no presente, seremos mais felizes. É bem difícil, mas não impossível. Perfeito. Marcos, olha só, dona Suzeli por aqui, seja bem-vinda. Marcelo coloca, quando formos ofendidos, coloca na conta de Jesus e toca o barco. O maior julgamento é o de Deus, lembrando, centavo por centavo será pago. E lembrando também, né, Deus não julga, ele não precisa julgar, ele criou leis perfeitas. Né? E as leis estão aí, regendo as nossas vidas. Quando nós somos pegos em delitos, não é para Deus que a gente responde, são para as leis que regem a vida, são leis divinas, criadas por Deus, imutáveis, né? Imutáveis? Esqueci a outra... Perfeitas, imutáveis. Perfeitas, imutáveis, enfim, não mudam nunca, porque elas não precisam mudar, né? Elas não sofrem o progresso com o tempo, não, elas são perfeitas. Vamos ler mais um pouco? Vamos. O homem pode... Aí eu leio que meu texto é mais light. O texto diz assim, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando considera mais longo. Então, só uma pausa. Olha só que interessante. Sofrer, todos nós vamos. Mas nós podemos aumentar ou abrandar o nosso sofrimento dependendo da forma como a gente encara ele, tá? Então, olha aí, doutrina espírita, uma doutrina de responsabilidade, chamando a nossa atenção, puxando a nossa orelha para dizer, ei, calma, o sofrimento tá aí, mas você vai fazer o quê com ele? Não é o que te acontece, é como você reage ao que te acontece. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange, na sua visão, a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Mais ou menos naquela história, né? Se eu estou pagando um boleto, um carnê, vamos parar para pensar que cada parcela do meu carnê que eu pago, eu estou mais próxima da quitação. Então, que seja assim a minha forma de encarar. Está diminuindo a dívida. Isso. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Então, o resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas humanas, ou seja, para que a situação atual não pareça tão insuportável
tão pesada, eu só tenho que deixar de encará-la como um ser encarnado que vou morrer e acabou tudo. Não. Eu encaro sob o prisma da vida espiritual, sou um ser em evolução, este momento vai ser superado, porque tudo passa e isso também vai passar, e eu vou, né, procurar encarar da melhor forma possível para que eu não aumente o meu sofrimento. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, ele coloca aqui inveja, ciúme e ambição, e eu ainda falo vitimismo, né, pessimismo. Como a gente faz a vida ficar mais pesada com essa postura de vitimismo? Eu tenho falado muito isso, não sei nem porquê, vai virar meme daqui a pouco. Levanta dessa poltrona do vitimismo, deixa de abraçar esse personagem de vítima, não combina com a gente não pode ficar de braços cruzados só reclamando. Comenta aí, Tony. Gleice, eu me lembrei aqui o meu mentor encarnado é Edivaldo Franco. Desde minha adolescência, eu sou enlouquecido por Edivaldo. Até hoje não encontrei nada que ele dissesse que eu não concordasse totalmente. E ele, um dia desse, eu estava vendo, ele está com 94 agora, né, uma história, todo mundo acha assim, ver Edivaldo fazendo palestra, ver Edivaldo sendo aplaudido, ver Edivaldo que tem Joana, que escreveu livros, mas a gente esquece de como foi esse caminho, né? Esse roteiro dele, abriu mão de tanta coisa. Ele disse que nunca assistiu um capítulo de novela na vida, não teve tempo, né? Ele não tem lazer, ele viajou o mundo, quase o mundo todo, mas ele disse que não conhece o mundo, ele conhece os lugares onde ele foi, porque não tinha passeio, né? Ele não fazia turismo, ele não teve uma vida sexual, ele não constituiu uma família. Imagina, né, o tormento para todos nós que estamos aqui participando seria não ter nada, a metade disso a gente já estava se matando aí, deprimido, né, nos suicidando, de tanto sofrimento. E aí, ele pergunta, ele faz uma pergunta e me responde: se eu passaria por isso de novo, ele fala assim: eu escolheria passar por tudo exatamente como foi. Ele fala isso por quê? E aí eu vou entrar ali na área da nossa psicanalista, né? Porque ele não tem trauma do que ele passou. Ele sabe que tudo que ele passou ele sabe por que ele passou, né? Ele tem consciência de tudo que ele passou, o que foi bom, o que foi ruim, qual o proveito que ele tem daquilo dali, hoje, agora no final da vida, na reta final, sabe? E as coisas que ele não teve, que também acabam não fazendo falta. E isso que eu acho que essa leitura toda aqui, né? Ela fala, mas olha só, se resolva aí, sofrer, é porque você fez sofrer, então você sofre. E aí você não gosta quando você sofre, mas você não fez sofrer. Tem que pagar, a gente já dividiu aqui, eu já facilitei, sabe? Já está tudo muito facilitadinho para você, né? Então, assim, tenha paciência, tenha calma, não arruma mais ideia para você não aumentar isso daí, você não arrumar uma outra dívida, você não se enrolar de novo. E aí você vai ver, a gente vai viver sempre, aí entra naquilo que a Gleice falou, na questão do ficar de vítima, né? Então você fica de vítima e aí você aumenta, você faz uma outra dívida porque você está se sentindo uma vítima do mundo, de toda da situação. Na realidade, nós somos vítima a maior parte do tempo de nós mesmos, das coisas que nós fazemos, das coisas que nós escolhemos, das coisas que nós falamos, das coisas que nós desejamos e executamos. Às vezes a gente deseja e controla, às vezes a gente deseja e executa. Então, somos vítimas de nós, na maioria das vezes, mas a gente procura um culpado fora da gente, né, Gleice? Exatamente, a gente precisa buscar forças aqui dentro para superar esse vitimismo que nos congela, porque ficar ali na posição de vítima, na posição de quem só reclama, de quem só é atacado, o mundo inteiro está contra mim, não resolve os nossos problemas. Agora, se eu me responsabilizo
Não pelo mundo, porque eu não tenho que carregar o mundo nas minhas costas, mas se eu me responsabilizo, pelo menos por mim, ou seja, se eu deixo de ser um peso para o mundo, ó, eu já estou ajudando para um mundo melhor. A Kátia coloca aqui assim para gente: se não procurarmos ajuda espiritual e profissional para o nosso vitimismo, nos tornamos vítimas de nós mesmos. Exatamente, Kátia, é por aí. É um convite que a doutrina nos faz. Eu costumo dizer que ser espírita não é para os fracos, não, hein? Porque, ó, a gente leva cada puxão de orelha, né? Mas para de palhaçada, né? Que nos O espiritismo fala assim, para de palhaçada, foi você que fez isso daí. Você não subiu no muro e caiu? Agora você está reclamando. E aí, Gleice, eu vou usar um exemplo aqui, sem identificar a pessoa, né? Mas um exemplo que acontece no nosso dia a dia, na grande parte aí das famílias, da gente, de nós, coisas que a gente faz, se você não fez hoje, já fez ontem, faz amanhã. Uma pessoa muito querida minha mandou uma mensagem que precisava conversar, porque a vida estava muito difícil, precisava ajuda até da casa espírita, blá, 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 blá. Eu falei, aí passei o número, né, do atendimento fraterno e fui lá ver como é que estava a situação. Quando eu cheguei na casa dela, o ambiente era um ambiente, a palavra da moda é tóxico, né? Era um ambiente extremamente tóxico, de uma violência, de uma agressividade, de uma coisa tão terrível. Quando a gente não vive nesses ambientes, essas coisas meio que deixam a gente assustado, né? Uma coisa desproposital, sem necessidade. E eu não falei isso, mas eu fiquei pensando comigo assim, por que esta pessoa está nessa situação que não tem necessidade, Gleice? A pessoa está naquela... Ela está porque ela não consegue sair, porque ela... Eu acho que lá na frente ela vai falar, meu Deus do céu, eu passei por aquilo sem precisar. Mas neste momento ela não tem essa consciência. Neste momento ela acha que a espiritualidade, que Deus, que Jesus, que alguém vai resolver aquele problema que ela se enfiou, né, e que só ela pode sair dali. Não tem nada a ver com o espiritual, nem tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com expiação, tem a ver com uma opção que ela fez, que dali vai sair, sim, provavelmente, uma expiação ali para ela passar uma prova lá na frente, porque não tem como você viver num ambiente desse sem a sua cabeça, né, virada, que é um ambiente de violência, de agressão assim, gratuita, é muito ruim. Então, isso é muito comum, muitas pessoas vivem isso e buscam uma resposta, uma ajuda espiritual. Como é que eles vão ajudar, gente? Você entrou nesse túnel. E a gente, talvez não neste grau todo, mas diariamente a gente cai numa reclamação, num vitimismo, numa de aumentar o problema, né? Que de fato, às vezes a gente para conversar com outra pessoa e sei lá, uma palavrinha que a pessoa fala, a gente fala, nossa, é mesmo, né? Acho que eu estou exagerando, nossa, tem um outro caminho, tem uma alternativa. Enfim, é realmente a gente ir interiorizando esses conceitos que a doutrina nos traz, e sempre que a gente estiver diante de um problema, que a gente procure agir de forma diferente. Se antes eu reclamava, se antes eu me vitimizava, pera um pouquinho, mesmo que eu não tenha uma resposta, mesmo que eu não abra um livro em que está lá a resposta específica para a Gleice, mas existe um conceito aqui que diz que Deus é infinitamente bom e justo, e não vai permitir que eu passe por algo que eu não precise passar para o meu crescimento, né? Ah, eu mereço? Ó, não vamos colocar aqui na balança do merecer ou não, porque às vezes eu estou passando por aquilo por uma concessão divina para que eu possa dar um up na minha evolução, e não é que eu mereço, mas eu ganhei a oportunidade, porque Deus é misericordioso, Ele me permitiu passar por essa prova, porque se eu passar bem por essa prova, lá na frente eu vou, né, colher os frutos disso. Então, nada de vitimismo, gente. E no pior das hipóteses, não estou conseguindo ter essa visão. Não estou conseguindo ter um raciocínio claro, lógico, diante desse contexto. Busque ajuda, né? E por falar nisso, nós temos, mais uma vez, vou colocar aqui, o nosso atendimento fraterno,
que é uma forma de você buscar ouvir de um atendente que é preparado para isso, um bate-papo, né? Ouvir dele uma orientação baseada no Evangelho, baseada na doutrina espírita, de como, de repente, você lidar melhor com este momento. Então, não se sinta na obrigação de enxergar isso sozinho. De fato, existe uma equipe que pode nos ajudar neste processo. E, precisando, anote este número, salve no seu celular, salve lá como Casa Espírita Suave Caminho ou Atendimento Fraterno Suave Caminho, e sempre que precisar, pode falar no WhatsApp, a pessoa responsável pelo WhatsApp da casa vai te responder prontamente. Se necessário, agende, né? Então, um atendimento fraterno para que você possa conversar com um dos nossos atendentes. E se você está aí, né, designado para a nossa fluidoterapia, a gente encerra o nosso encontro agora, dentro de 5 minutos. Você fica com um intervalo de meia hora aí para ir ao banheiro, fazer um lanchinho, tomar uma água, um cafezinho. Mas às 17h30 a gente pede que você esteja num ambiente sereno, se possível, escute uma música ambiente ou faça uma leitura edificante, releia o Evangelho, o texto que nós lemos hoje, entre em oração e esteja receptivo para receber a visita da equipe espiritual que vai até você e vai realizar o tratamento para o qual você foi prescrito, ok? Deixa eu só ver uma que a Vera coloca para a gente aqui. A maioria que procura atendimento fraterno quer uma resolução imediata de seus problemas. Não entendem que a mudança precisa partir deles e de forma gradativa, né, Verinha? Daiva diz... E através do Evangelho que temos nossas respostas da nossa vida. Exatamente. E sim, amigo Marcelo, acabou. Que pena. Bom, então vamos lá, vamos para o nosso encerramento. Lembrando que quinta-feira que vem estamos juntos. O tema da semana que vem é o suicídio e a loucura, porque são 2 grandes problemas, né? O desistir da vida, que tantos passam, mesmo que não executem, mas passam pelo desejo, pela vontade, pela desilusão, por aquela melancolia que leva à ideia do suicídio. E a própria loucura, que é, de fato, um sofrimento grande. Então, fica o convite para o estudo da próxima semana, e aí a gente se vê lá. Então, vamos para o nosso encerramento. Vamos só acrescentar, Grace, que a gente dá um exemplo, né? A gente dá um exemplo para as pessoas que a gente imagina que estão assistindo aqui, que têm conflitos, que têm problemas, assim, de uma maneira geral. Existem aqueles problemas que são muito graves, né? Que dependem de uma superação muito grande, de uma compreensão daquilo dali, que são mais específicos. Os exemplos que a gente dá são mais, né, corriqueiros aqui, do dia a dia, de coisas que a gente sabe que causam um sofrimento muito grande, mas que a solução para a gente parece difícil, mas elas são mais fáceis quando a gente estuda aqui a doutrina. Exatamente. Vamos lá, você faz a prece? Faço sim. Faço a prece demonstrando minha gratidão à espiritualidade, aos benfeitores da Casa Espírita Suave Caminho, desejoso de que todos aqueles que estiveram aqui participando neste momento e que vão assistir depois esse encontro, esse estudo, sejam tocados pelo amor de Deus, sejam tocados pelo amor de Jesus, sejam lembrados intimamente que nenhum de nós está sozinho, porque não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Então, cada coisa que acontece nas nossas vidas, Deus sabe. Não quer dizer que foi Ele que enviou, mas Ele sabe. E Ele espera da gente a recuperação, o esforço para superar as dificuldades, o esforço para a gente ter o nosso pensamento mais ligado aos nossos protetores espirituais do que aqueles que desejam o nosso mal. A única forma de conseguir isso é através da fé,
da certeza da presença do nosso anjo da guarda, dos nossos protetores em nossas vidas, e nos desvencilhando dos pensamentos negativos, da autopiedade e daqueles sentimentos de vingança e de rancor. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, pessoal. Beijo para vocês. A gente se vê na próxima semana. Na próxima.